Fala, Tricolor, mais um vídeo aí pro canal. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa aí bem desagradável que pode ser que a gente perca o título da Libertadores por causa das confusões que tiveram aí no Rio de Janeiro, daquelas brigas generalizadas que tiveram antes do antecederam o jogo da final da Libertadores. E, pô, situação bem complicada, a gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre outras coisas também. Mas antes de começar, pessoal, já deu o like, já compartilhou com seus amigos, já se inscreveu no canal? Poxa, vamos ajudar esse canal a chegar a cada vez mais tricolores como eu, como você, para a gente fazer essa comunidade crescer ainda mais, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos falar que hoje é sobre coisa muito séria, muito grave. E antes disso, né, vamos falar sobre outras coisas primeiro. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre coisa boa. Vamos falar sobre coisa boa também. Vamos falar sobre um moleque aí de Xerém que está fazendo muito sucesso na seleção sub-17, na seleção brasileira sub-17. É o Cauã Elias, né? Cauã Elias, que tá sendo destaque no Fluminense e também já está sendo cobiçado por gigantes aí do mundo europeu, né? O Cauã, que ele tem 17 anos, ele é centroavante e marcou mais um gol aí nessa sexta-feira para a seleção brasileira de sub-17, que está disputando a Copa do Mundo e foi o jogo contra a Inglaterra. Então aí o garoto fez mais um gol, caramba, o garoto tá jogando muito. E o Cauã já havia marcado um hat-trick no jogo aí passado contra a Nova Caledônia. O jogo foi 9-0. E com isso, Cauã, com esse gol que ele fez agora cá na Inglaterra, nessa sexta-feira, né? Hoje já estamos no sábado, ele se tornou artilheiro da competição. O Cauã, ele tava tendo um pouco espaço aí no Fluminense, então ele começou aí uma escalada meteórica. Vamos falar um pouquinho sobre essa escalada meteórica do garoto, né? Pô, que ele tava sem muito espaço no Fluminense, mas aí o Fluminense foi para uma rodada de jogos na Europa e o moleque simplesmente marcou 16 gols em 16 jogos. Assim, chamou a atenção de muitos times europeus, porque o garoto realmente destruiu lá na rodada de jogos que teve na Europa. E pela seleção, só para vocês terem uma ideia, ele já marcou em outro campeonato 5 gols em 7 jogos, que foi o Campeonato Sul-Americano. Ele terminou também como artilheiro. Olha só, o garoto tá jogando muito, tem esse tal de Cauã. E o Cauã, ele tem atributos aí que pô, os clubes europeus eles gostam muito, que ele é um jogador de força, velocidade, técnica e faro de gol. Então assim, pô, o garoto tá fazendo gol, dizem que o garoto é forte, ele é alto e, pô, tá dando muitas alegrias aí, ele pode ser o próximo JK no Fluminense, né? Lembrando que o Cauã já estreou no Fluminense, ele estreou na altitude, a gente acabou perdendo, mas o garoto já foi. O Diniz gostou muito do jogo do garoto e botou ele lá na altitude, mas também aquilo ali foi complicado, né? Foi só garoto da base e não deu nem para mensurar realmente se o garoto conseguiria performar bem no profissional ou não, né? Mas o garoto realmente está chamando muita atenção de todo mundo. E lembrando que ele tem contrato com o Fluminense até 2026 e a multa dele é de simplesmente 320 milhões de reais. Então, assim, já adiantando a intenção do Fluminense, Mário Bittencourt já falou que não é de negociar o jogador por enquanto. Então, a intenção é de colocar o garoto para jogar aí no time profissional, provavelmente a partir do ano que vem. E vamos ver se ele vai performar bem. A gente torce para que ele consiga jogar bem, principalmente no time profissional, e depois a gente consiga fazer uma boa venda com ele, né? E lembrando aí que ele também foi um dos mencionados aí numa relação que sai em, em, em uma rede social aí, se não me engano, no Twitter, que é um profissional aí internacional, ele faz uma listagem de quais serão as futuras joias, né, que vão despontar aí no futebol. E ele foi considerado como essa joia que vai despontar aí brevemente. Então, assim, isso está fazendo ele ter mais visibilidade ainda. Então, show de bola, continue assim, jogador. Continue sendo um destaque que possa nos dar aí grandes alegrias, né? A próxima notícia aí é sobre o balanço do ano. Vamos fazer um balanço do ano aí com respeito ao Fluminense. E esse balanço é com respeito aí ao Fluminense e os jogos, os clássicos, né, do ano de 2023. Para quem
já ouviu falar aí sobre isso aí. O Fluminense não fez bons clássicos, não teve bons resultados com clássicos. A gente vai falar sobre isso agora. Desse baixo desempenho nos clássicos em 2023. Apesar do título que a gente ganhou, que foi o título Carioca e título da Libertadores, o Fluminense não tem bons números aí com respeito aos clássicos, né? E já adiantando, o Fluminense teve uma queda de rendimento com respeito a clássicos, que são os jogos contra os times rivais do Rio de Janeiro, que é o Vasco, o Botafogo, o time da Lagoa. Então, assim, no ano passado o Fluminense teve um aproveitamento muito bom e esse ano o Fluminense não teve um aproveitamento tão bom quanto do ano passado. Pelo contrário, caiu muito o aproveitamento do Fluminense. Então, assim, só para comparação, o aproveitamento do Fluminense em 2022 foi de aproximadamente 69%. Foram 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Já nesse ano, o aproveitamento do Fluminense caiu para aproximadamente 33%, com apenas 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Então, assim, o aproveitamento do Fluminense caiu muito. Antigamente a gente tinha orgulho principalmente ano passado, a gente tinha orgulho de dizer que a gente ganhava de todos os times do Rio de Janeiro, e esse ano a situação não foi a mesma, né? Então, assim, qual será o motivo que o Fluminense caiu de rendimento? Assim, no meu ponto de vista, eu acho que o Fluminense foi porque o Fluminense subiu, elevou o nível dele. Se antigamente o Fluminense não tinha ambição nenhuma em ganhar título, dizia que tinha ambição, mas na prática não tinha ambição nenhuma de ganhar títulos, então o que sobrava pro Fluminense era ganhar dos rivais, entendeu? Então era mais a zoação, ganhar do time da Lagoa e ficar zoando os caras, ganhar do Vasco e falar que ganhou dos caras, ganhar do Botafogo que, o Botafogo nem existia, entendeu? E a gente só a zoeira porque título a gente não tava ganhando. Como mudou o cenário a partir desse ano de 2023, o Fluminense começou a ganhar títulos, apesar que o Fluminense tinha ganhado o título do Carioca do ano passado também, mas a intenção a ambição era muito maior, era ganhar a Libertadores. Então, assim, o Fluminense meio que deixou de lado, né? Jogos aí contra Botafogo, contra Vasco e até contra o time da Lagoa, que não era importante, o Fluminense assim, não jogou com vontade e acabou perdendo esses jogos. Mas só para analisar, em jogos de mata-mata realmente, que foi a final do Carioca contra o rival da Lagoa e a final não, foram as eliminatórias aí do mata-mata da Copa do Brasil, o Fluminense tem um aproveitamento de 50%, ou seja, ganhou a final do Carioca e acabou sendo eliminado por time da Lagoa aí na Copa do Brasil, então é 50%. Então, assim, na hora de ver realmente de jogos importantes, o Fluminense teve um aproveitamento de 50%, ganhou metade e perdeu metade, né? Que na realidade foram 2 jogos. Então, acredito que é muito por causa disso. O Fluminense está dando prioridade para coisas que realmente são importantes. E como dizia antigamente aí o Clube da Lagoa, que falava, vocês devem ter passado por isso, eu falava, ligava pros amigos, cara, o time perdeu pra gente. Eles falavam, não, porque esse não é jogo importante não sei o quê. Talvez eles estivessem certos, porque realmente agora a gente não está dando muito valor para essa questão de ganhar de rivais e está dando realmente valor para o que é importante para um clube que é ganhar títulos, não é verdade? Então, o pensamento é esse, pelo menos o meu pensamento é esse. E vocês concordam com isso? Manda aí nos comentários se você acha que é isso ou acha que é outra coisa, beleza? Então, a próxima informação aí é sobre marcas inéditas, hein? O Fluminense tem feito marcas inéditas na Libertadores. A gente já está garantido na próxima edição de 2024 da Libertadores, porque a gente foi campeão aí das Américas desse ano, e o Flusão aí conseguiu uma marca importantíssima aí de participações nas Libertadores, que é a primeira vez que nosso time de guerreiros disputa a Libertadores pela 4ª vez consecutivas. Então, cara, o Fluminense, que já está na sua 10ª participação da Libertadores, a gente está se tornando um time copeiro da Libertadores. Agora a gente está ultrapassando a sequência maior que a gente tinha anteriormente, que foi em 2011, 2012 e 2013. Então, assim, a gente tinha no máximo 3 participações consecutivas na Libertadores e agora estamos indo para a 4ª em 2024. Então, assim, a gente está alcançando uma marca inédita e muito, muito boa de participações na Libertadores. Já estamos com 10 participações, vai ser a 10ª a partir do ano que vem.
Então a gente já está se tornando um time já que está acostumado a jogar Libertadores, isso é muito importante. E além de fazer o time se tornar tradicional na Libertadores, outra questão aí que está sendo muito importante é o dinheiro que a gente está arrecadando com a Libertadores. O Fluminense recebeu cerca de 33 milhões de dólares nas 3 edições que a gente participou, nessas 3 anteriores que a gente participou. E a gente está atrás com respeito a times brasileiros apenas do Palmeiras e do rival da Lagoa, que eles foram aí campeões aí nessas edições anteriores. E então, cara, isso é um marco importantíssimo. A gente está se tornando cada vez um time tradicional dentro da Libertadores. E, pô, isso aí, cara, não tem preço, né, cara? É muito bacana ver o Fluminense jogar Libertadores, sempre jogando sempre. E até lá pra fora, pra quem vê o time de fora, fala, pô, tem que respeitar esse time aqui, é um time que tá acostumado a jogar Libertadores. Então a gente tá realmente subindo de nível e isso tá me deixando muito contente. E, então, assim, para resumir, nós somos o terceiro time do Brasil que temos maior arrecadação de dinheiro pela Libertadores. Caramba, hein? Isso é demais. Quem diria, né, cara? Pô, em 2019 você imaginava isso, Tricolor? Caramba, eu acho que não, né? E agora, para finalizar, vamos falar sobre o tema do vídeo aí, que é sobre o Fluminense corre o risco de perder o título da Libertadores. Isso mesmo, pessoal. O Boca Juniors denunciou o Fluminense para a Conmebol e a Conmebol abriu um processo disciplinar contra o Fluminense. O Fluminense foi denunciado aí pelo time argentino pelas brigas que tiveram aí entre as torcidas, principalmente lá em Copacabana. Eu gravei um vídeo sobre isso. Acho que eu gravei 2 vídeos sobre isso. Se vocês foram atrás aí nos vídeos anteriores, vão ver que eu comentei sobre essas brigas, o motivo da briga. Então, corram lá para assistir. O que eles alegaram é que o Fluminense cometeu essas brigas aí, cometeu esse, vamos dizer, crime de bater nos argentinos, e também quem foi cúmplice foram os policiais brasileiros. Então, é isso que eles estão alegando aí nessa denúncia que está fazendo contra o Fluminense. O Boca reuniu vídeos, fotos e reportagem das brigas e agressões dos policiais. Olha só que coisa, hein? Desagradável. E o Fluminense foi acusado por cometer 9 infrações do Código Disciplinar da Conmebol. Então, olha só como é que isso aqui é grave, cara. Isso aqui é uma coisa muito grave. A punição pode variar de advertência, repreensão, multa, devolução do prêmio e até mesmo retirada do título. Poxa, já pensou o Fluminense perdeu o título por causa de briga, cara? Pô, eu falei no vídeo, cara, vamos parar de brigar, cara. Eu sei que, tipo assim, é um tema delicado, que o motivo, na realidade, dessas brigas, eu falei no vídeo passado, no vídeo que eu postei antes da final, que é porque principalmente os argentinos, né, tem esse preconceito. Então, assim, isso aí deixou todo mundo revoltado no Rio de Janeiro. Quando os caras chegaram lá e já desceram o couro nos argentinos. Então, assim, o tema é delicado, o tema é importante. Os caras chegaram com preconceito, fazendo imitação de macaco. Isso aí, tipo assim, repugnante. Mas, assim, nada dá o direito de alguém agredir outra pessoa, né? Então, se alguém está cometendo um crime, o que tem que fazer é entregar para os policiais e não cometer o crime. E por causa disso, a gente pode até correr o risco de perder o título da Libertadores. Já pensou uma coisa absurda como essa? Então, pessoal, a primeira coisa aí que eu acho que disso tudo aí é porque, na realidade, o Boca Juniors é um time de chorões, né? Mais um chorões. Perderam, choro de perdedor, e agora eles estão querendo arrumar alguma desculpa para deixar o Fluminense mal, né? Já que eles estão se sentindo mal, então eles estão falando, pô, não vou ficar mal sozinho não, quero levar o Fluminense para ficar mal junto comigo. Então, assim, estão querendo criar algum motivo para deixar o Fluminense aí com alguma perda, para não ficarem na diferença, né? Como diz no Rio de Janeiro. Então, assim, e outra coisa, cara, que eu, como eu falei, cara, tipo assim, não pode, cara, não pode cometer agressão nenhuma, independente das circunstâncias. Um dos motivos aí que eles alegaram, para vocês terem uma ideia, porque eles sabem que eles foram agredidos por causa dessa questão de racial. Eles enquadraram o Fluminense no artigo 11, item E, que diz a seguinte coisa: utilizar um evento desportivo para a realização de manifestações de caráter extradesportivo. Ou seja, eles estão dizendo que o Fluminense utilizou a final da Libertadores para trazer questões aí de discriminação racial
E é isso que eles estão dizendo, entendeu? Que o Fluminense usou a final da Libertadores para trazer questões de discriminação racial e isso está previsto no Código da Conmebol, que não pode fazer isso aí, entendeu? Então, assim, situação complicada, né? Os caras vieram, fizeram coisa errada, ou nem fizeram, muitos nem fizeram, e, tipo assim, foram retaliados pelos torcedores do Fluminense. E agora os caras estão querendo entrar com isso aí para tentar, sei lá, tirar até o título do Fluminense. O meu ponto de vista é que o Fluminense não vai perder o título. Né? Acho que já está tudo encaminhado para o Mundial, para isso, para aquilo. Então, assim, acho que dificilmente o Fluminense vai perder o título. Mas já pensou se o Fluminense perde a premiação da Libertadores, do título da Libertadores? Assim, Comebol, cara, Comebol, todo mundo, o mundo gira em torno de dinheiro. Então a gente pode muito bem, pô, vou pegar uma grana a mais, uma grana perdida, vou pegar essa grana de volta. Pode tirar a premiação do Fluminense e pegar o dinheiro totalmente do Fluminense de novo. Então, assim, isso é uma coisa inconcebível que, tipo assim, poderia prejudicar muito o Fluminense em termos de contratações, em termos de sair aí dessa situação complicada de ficar devendo. Então, assim, poxa, pessoal, mais uma vez, tenham consciência, não briguem. Briga não leva ninguém a lugar algum, entendeu? Então, assim, chega de briga e, poxa, vamos ter mais consciência, né, cara? Porque, pô, perder uma premiação dessa, cara, impede que o Fluminense contrate novos jogadores e invista na estrutura e outras coisas a mais, entendeu, pessoal? Então, situação muito desagradável, vai ter uma resolução aí, o Fluminense vai ter que entrar com recurso e vamos ver o que vai acontecer, né, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse. Não esqueça de compartilhar, dar like e se inscrever no canal, beleza? Vamos, tricolores!